Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você gosta de estudar o Evangelho de Jesus, meu caro ouvinte? Então você está ouvindo o programa que aborda a origem do entendimento dos ensinamentos de Jesus. Na obra Em Torno do Mestre, nessa terceira fase de estudos do programa, em que o autor Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo de Vinícius, da editora da Federação Espírita Brasileira, vamos abordar capítulo após capítulo, sempre buscando os valores de comparação, de bases de entendimento na doutrina espírita. Hoje vamos estudar o capítulo As Milícias do Céu. Então, lá no título Milícias, não vamos fazer nenhuma conotação atual com relação aos tratados e organizações escusas em que muitos se estabelecem na condição criminosa. Trata-se aqui de organizações com um mandato de luz e amor na disciplina, no recurso de estabelecer os princípios maiores do Evangelho de Jesus pela prática do bem. E Pedro Camargo inicia dizendo que existem milícias no céu, como existem na terra, embora visando a alvos diametralmente opostos, ou seja, não tem o mesmo alvo de uso da força, da violência e de condições constrangedoras. As milícias do céu vêm nos trazer recursos de continuidade dos valores da obra do mundo espiritual. Ordem, disciplina, aprendizagem, manobras, arregimentação, planos, estratégias, combates e pelejas porfiadas, batalhões aguerridos, Estado-Maior, oficiais, soldados, etc. Tudo como na terra, mas com esse objetivo diferente. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 3, o item 2, diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Erraticidade, meu caro ouvinte, é o mundo espiritual, onde se encontram os espíritos errantes, ou seja, os espíritos que estão propensos a reencarnar. E tudo que existe na Terra, materialmente, é uma cópia imperfeita do que já existe no mundo espiritual. Tudo mesmo. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Então veja que toda a organização dessas milícias dos céus são necessárias na contenção, na disciplina e na organização e na ordem, principalmente nas faixas do umbral, onde existem colônias espirituais. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, ou seja, vagam, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares,
muitas vezes insulados, sem consolação, separados que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui das delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Vamos atentar aqui, meu caro ouvinte, para as palavras de Allan Kardec, referindo-se às diferentes esferas. Ou seja, o mundo espiritual está dividido em subplanos, em dimensões diferentes, onde o espírito mais elevado, que adquiriu um desapego, uma desmaterialização das necessidades da Terra, está em dimensões mais elevadas e abrange as dimensões menores. Portanto, um espírito superior pode enxergar a tudo e todos, enquanto os que estão em esferas mais baixas, mais inferiores, não enxergam as superiores. E o endereço do mundo espiritual, meu caro ouvinte, é vibratório. Por isso que ele não está circunscrito nem localizado como um endereço na Terra. E Pedro de Camargo continua. O centurião que procurou a Jesus para curar-lhe o fâmulo. Fâmulo, meu caro ouvinte, significa criado, servidor ou serviçal e até mesmo escravo naquela época, que se encontrava gravemente enfermo, mostrou compreender perfeitamente a organização do exército sideral. Trata-se do centurião Cornélios, que se aproxima de Jesus e pede que Jesus cure o seu servo, porque ele nem era considerado como tal. Tamanha a afeição, o carinho, o respeito e o apreço a este serviçal, que o centurião até o considerava como pai, e pede a Jesus que o cure. E Jesus, aprontando-se para caminhar até a casa do centurião, tinha esta casa bem próxima ao Mar da Galileia, o centurião diz que não seria necessário que Jesus fosse até lá, que bastasse que ele desse uma ordem, que ele também, como centurião que dava ordens, não precisava estar obrigatoriamente na localidade onde a sua ordem deveria ser executada, porque isso aconteceria em função da hierarquia que ele possuía na terra. Como tal centurião, ele tem então o domínio, o controle e as ordens sobre 100 soldados romanos. Retrucando a Jesus, que prometera atendê-lo, indo à sua casa, disse: Senhor, não é preciso que te incomodes tanto. Nem eu mesmo sou digno de te receber em minha casa. Dize somente uma palavra, meu servo se curará. Eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho inferiores às minhas ordens. E digo a este, vem cá, e ele vem. Faze isto, e ele faz. A passagem de Mateus, capítulo 8, versículos 8 e 9. Então o centurião perfeitamente compreende a estrutura de uma organização com autoridade e subalternos que vão recebê-lo. Ele compreendia que Jesus poderia dizer apenas uma palavra, que aqueles que estavam acompanhando Jesus, os espíritos superiores, que estabeleciam conexão com o Mestre no seu propósito de auxiliar, de curar, de auxiliar a multidão nos momentos da preleção de Jesus, bastasse que ele desse uma ordem também e o servo seria curado, atendendo a sua ordem. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. O item 5. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele
que há um grande poder fluídico normal junto à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse a seus discípulos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. E no caso do centurião, Jesus também afirma para a multidão, logo após essa passagem: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Vai e encontra o teu servo, porque ele está curado. Assim Jesus afirma para ele, porque demonstra não só essa capacidade magnética de confiança, como também o valor da sua fé, que transporta montanhas. Que montanhas são essas, meu caro ouvinte? São as grandes adversidades que surgem em nossas vidas e que nós, mantendo a serenidade, a confiança no Pai Celestial, nos recursos que Jesus pode operar com seus mensageiros, nós podemos manter a tranquilidade, a fortaleza moral e tirar os proveitos necessários da adversidade. Pelos dizeres acima, vemos que o centurião compreendia perfeitamente aquilo que até hoje muitos ignoram, isto é, a maneira de Jesus agir através das milícias do céu. A analogia que ele estabeleceu como chefe de 100 inferiores, porque era um centurião, entre seu comando e o comando de Jesus, dirigindo os batalhões celestes, é das mais felizes para aclarar o modo de ação empregado pelo Redentor do mundo na obra da salvação. Então o centurião compreendia perfeitamente que tudo que ocorre na terra também pode ocorrer no reino dos céus, sendo que com a perfeição, a qualificação do amor do Cristo, como sendo aquele governador planetário, determinando recursos favoráveis para a humanidade inteira, bastando que nós estabeleçamos o critério do mérito, da fé e dessa receptividade magnética para também receber o mesmo auxílio. Vamos continuar analisando o capítulo As Milícias do Céu, já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando a obra Em Torno do Mestre. O autor, você já sabe, meu caro ouvinte, é Pedro de Camargo e a editora da Federação Espírita Brasileira. Fazemos os estudos dos capítulos dessa obra, sempre estabelecendo comparação com o Espiritismo, com a obra kardeciana, à luz dos valores dos mensageiros e que estabelecem para conosco a oportunidade do entendimento do código do Evangelho em sua origem de conhecimento, o Evangelho de Jesus, meu caro ouvinte. E Pedro de Camargo vai continuar dizendo que Paulo confirma a ideia do centurião. Falávamos do encontro do centurião Cornélios, que ao encontrar Jesus, pede para ele que cure o seu servo, que o tem como um filho, e diz que não é necessário que Jesus vá até a sua casa, porque ele não é digno que ele vá até lá, mas que dissesse uma única palavra, porque com autoridade, perante as milícias dos céus, Jesus comandaria então esse pedido. Então ele afirma que o centurião é alguém com uma fé
que Jesus jamais havia conhecido em Israel. Como se verifica dessas suas palavras, não são todos os anjos espíritos ministrantes enviados para exercer o ministério a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, Paulo faz este questionamento, aguardando certamente a positividade de sua resposta. Vamos elucidar esses conceitos. Elucidando conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, as instruções dos Espíritos é a última mensagem desse capítulo, e o título é o mesmo, Fora da Caridade não há salvação. O item 10, meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu, como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai, reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe, por vós mesmos, todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, isto sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradeci a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, as vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Assinou Paulo o Apóstolo em Paris, 1860, meu caro ouvinte. E Pedro de Camargo continua. A Kardec foi dada a seguinte mensagem com referência aos soldados da luz. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se põe em marcha, desde que para isso recebeu ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas que caem do céu, eles vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos povos. Eu vos digo que, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, a fim de dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As vozes do céu retinem como um som da trombeta, e o coro dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que as vossas mãos tomem a lira, que as vozes se harmonizem, e em um hino sagrado se alteiem e vibrem de um extremo a outro do universo,
Homens, irmãos, a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo de vossos corações: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Há, portanto, exércitos divinos como há os humanos. A diferença é que aqueles combatem por amor e estes por egoísmo. O amor fecunda as almas, prodigalizando a vida e vida em abundância. O egoísmo vai disseminando entre os homens o luto, a dor e a morte. No combate sustentado pelas milícias celestes, não há vencidos. Todos são vencedores. Não se aniquila o adversário, não se humilha o prisioneiro. São este e aquele convertidos em aliados, compartilhando os louros da vitória. Combate original, porque é combate de amor. Enquanto os exércitos terrestres sustentam e multiplicam as causas de separação, fomentando rivalidades e ódios, os exércitos do céu desfazem os dissídios, confraternizando as raças, irmanando os povos, conjugando os credos. Milícias do céu, geradores da fé, portadores da esperança, mensageiros do amor, prossegui na vossa divina tarefa, sob a chefia de Jesus, atuando nos corações para que os homens se convertam e se confraternizem, proclamando uníssonos: Pai nosso que estais nos céus, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como já é feita nos planos de luz, onde reina a justiça. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? João capítulo 18, versículos 36 a 38. Então esse é o momento em que Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos aborda o mestre para o julgá-lo. Pilatos está diante da própria verdade, meu caro ouvinte, mas pergunta o que é a verdade. Essa resposta Jesus não respondeu. Ficou em silêncio. Era como se Pilatos estivesse cego, não enxergando a verdade na sua frente. A própria verdade em pessoa. Sim, meu caro ouvinte, porque Jesus é o próprio Evangelho. Ele nunca escreveu nada. Foram todos os seus discípulos que, acompanhando, escreveram. E assim temos sua mensagem até os dias atuais. Porque ele também disse que suas palavras não passariam, o mundo passaria. Então também nessa passagem Jesus vem confirmar o que Pedro de Camargo afirma existir um comando de espíritos superiores ao comando do próprio Cristo, que vai estabelecer o concurso de auxílio a todo aquele que possui fé, receptividade em seu coração, magnetismo dos valores do bem, para se esforçar, para trabalhar, realizando a caridade ao seu alcance. Então salvar é educar, salvar é trabalhar no bem, é construir o mérito, é assumir a responsabilidade das próprias escolhas, buscando sempre essa verdade natural presente em nossas vidas, meu caro ouvinte, que é a presença de Jesus, nos convidando para que também possamos reconhecer que o seu testemunho pela verdade, que o objetivo dele ter vindo à Terra
seria então para nos mostrar a continuidade desse reino natural, que é a vida do mundo espiritual. Por ora, ainda estamos carregando esse fardo pesado que devemos suportar, porque não foi dado à toa e nem a quem não possa carregá-lo. Muita luz, muita paz, grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.